A paz do Senhor Jesus, como vai, meus irmãos? Tudo bem? Espero que sim, paz e graça e paz seja convosco. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, meus irmãos. Estou aqui com vocês, trazendo uma mensagem nessa manhã que o Senhor me pediu para que eu viesse aqui trazer para vocês sobre a experiência que Deus me deu com o jejum. Sim, essa, se eu contei, faz muitos anos, porque eu não me lembro de ter contado. A experiência com o jejum, meus irmãos, que Deus me deu. É tantas perguntas sobre o jejum que me fazem, sabe? Aqui, nos lugares que eu passo, lugares que eu vou, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas chegam para mim, perguntam tem dúvidas sobre o jejum, como fazer jejum, né? Já chegou umas 5, 6 pessoas perguntando para mim. Já vi que no YouTube tem muitos vídeos fazendo sobre isso. Já vi também que tem muitas perguntas ainda sobre isso. Assim na mídia, nas redes sociais, né? Mesmo assim não consegue tirar as dúvidas das pessoas. E o Senhor falou para mim trazer a minha experiência, o que Ele me deu para me ensinar quando eu estava errada no jejum, fazendo coisas que estava sacrificando o meu físico, sacrificando não, vamos falar assim, a minha carne, mas estava sacrificando a minha saúde. Sim, pois é. Deixa eu falar para vocês. Então, em 1999 foi a data que eu aceitei Jesus, já desci as águas batismais com 3 meses de que Jesus me aceitou, falando melhor. Então, a gente aprende, louvado seja Deus, de uma maneira equivocada, como muitas vezes agradar o Senhor, né? E para obter os milagres grandes da mão do Senhor, as bênçãos grandes do Senhor. É lógico que ensinou nós, você sabe que foi nosso líder, mas depois com o tempo ele veio corrigir. Ele foi humilde para corrigir e nos ensinar, porque ele também passou por essa dificuldade, enfermidade, né, no físico, por causa de tanto excesso de jejum, falta de sabedoria no jejum. Então ele veio à rede nacional nos alertar, né, louvado seja Deus, que era para nós parar com isso. E eu estava congregando na época lá e eu vi com meus, né, não para a rede nacional pelo rádio, como muitos viram, mas eu vi durante o culto, né, louvado seja Deus, ele dando instrução para nós. Eu me lembro até na época, era um sábado, dando instrução para nós como a gente devia jejuar, porque a saúde dele estava debilitada já de tanto, né, ter excesso no jejum, né, e o médico tinha, né, proibido para que ele viesse moderar no jejum, né, diminuir o jejum. Não sei se os irmãos lembram que até a oração, orava 4 horas, depois ele ficou tão enfermo, tão doente que diminuiu para as 2 horas, né? Então o jejum foi da mesma maneira. Não sei se os irmãos lembram dessa época. Isso foi em 2008, mais ou menos por aí, 2007, 2008, por aí. Então foi de 1999 até 2008. Eu fazia assim também, eu jejuava de meia-noite até às vezes depois da Santa Ceia no outro dia à noite, né? Quase praticamente 18 horas sem se alimentar, não é mesmo? Depois da Santa Ceia entregava o jejum junto com o pastor, ali, a hora que ele fazia, quem está jejum junto comigo, né? Antigamente tinha muito isso, né? Vem aqui no altar entregar junto comigo para nós participar da ceia. Foi bom para a minha vida espiritual, foi muito bom para a minha vida espiritual, mas não foi bom para, louvado seja Deus, para a minha saúde, e não foi bom também para o meu entendimento, não foi bom. Porque, louvado seja Deus, eu não enxergava o lado, vamos falar assim, o lado físico da coisa, eu não enxergava o lado perigoso da coisa. Você está entendendo? Você ficar o dia inteiro sem se alimentar. Sem se alimentar, louvado seja Deus, e muitas vezes a gente achar que não, Deus vai dar o livramento. Eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para a obra, eu estou fazendo para conquistar dons, estou fazendo para conquistar talento, eu estou fazendo para minha família, estou fazendo para Deus converter meus amigos, eu estou fazendo para Deus mudar minha história. Não, eu estou fazendo para Deus, e Deus não vai deixar que nada de mal acontecesse comigo, mas só como que Deus vai usar um vaso doente? Como que Deus vai usar um templo, que somos nós, que é o templo do Espírito Santo, enfermo, doente? Não tem como ele usar.
Então nós temos que estar sadio e cuidar dessa carcaça aqui, louvado seja Deus, para que possa estar em boas condições, porque quando ele mandar ir no RIT, você pode ir, você tem condições de ir. Quando ele mandar você fazer visita, você pode ir, se sua saúde tá maravilha, não é mesmo? Então, irmãos queridos, mas não entrava isso na minha cabeça e não tinha que me ensinar. Se eu fazia que os líderes falavam na frente e eu copiava, né? Louvado seja Deus. E tenho certeza que eles também hoje, né, têm dando ensinamento para que a gente venha vigiar até mesmo no jejum, na oração. Você lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que tem muita gente que fala assim, tem crente louco por aí, que virar crente fica louco, que fazer orar fica louco, jejuar fica louco. Não, orar não fica louco, jejuar não fica louco, ser crente não fica louco. O que faz você ficar louco é a falta de vigilância. Falei no penúltimo vídeo. É a falta de vigilância que faz você enlouquecer. Porque a palavra do Senhor nos fala, tem um versículo que Deus estava me revelando para mim, aqui da seguinte forma, não sei onde está isso. Mas a glutonaria é pecado. E eu perguntava para Deus, nossa, é pecado uma pessoa que passou fome a vida inteira, quando vê uma coisa, vê comida para comer, meu Deus, ele se afoga naquela comida, ele se afoga naquele alimento, porque ele nunca teve para comer. Então é pecado isso? Não, daí Deus estava me explicando. Não é excessivamente isso que é o pecado. O pecado é a pessoa, louvado seja Deus, ter compulsão para o alimento, porque tudo que é demais para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tudo que é demais, ele mata. Ele deixa o corpo enfermo, ele deixa o templo do Espírito Santo de Deus doente. Então tudo que é demais, por isso que Deus deixou na Bíblia Sagrada que glutonaria é pecado, porque alimento demais, o arroz está estragado, me fez mal. Não é porque comeu demais. O feijão está estragado, é porque você comeu demais. O pão, não, é para comer um pão só, 2, você comeu um saco de pão, vai morrer, vai passar fome, vai dar uma náusea, vai dar uma coisa, e com o tempo aquilo vai se agravando, perigoso até virar um câncer do estômago. Né? Ou se não, virar obeso, ter todo tipo de enfermidade, não é mesmo? Eu comi, vamos falar assim, 2 abacates desse tamanho, passei mal, o abacate está estragado. Não, o abacate está estragado, que você já gerou na quantidade, aleluia, glória a Deus. Não posso beber leite, né? Não estou falando aquele que tem alergia à lactose, com o meu filho, não estou falando isso não. Eu estou falando pessoas que exageram no leite, né? Bebe 1 litro de leite sozinho, sendo que é para beber um copo só ou 2, no máximo. Então bebe 1 litro sozinho, aí dá uma desinteria daquela. Aí fala, o leite estava estragado, né? O leite estava contaminado, o leite estava não sei o quê. Fui parar lá no hospital com isso, com aquilo. Não, é porque você não vigiou na quantidade certa. Então, por isso que Deus falou que glutonaria é pecado, porque é excesso. Glutonaria é excesso. Tudo que você vai fazer para se alimentar é excesso, né? É tipo golosice, né? Então é excesso. E tudo que é excesso para o corpo, um dia vai chegar a determinado tempo, o tempo do Espírito Santo, o corpo não vai suportar. Então Deus deixou isso na Bíblia porque Ele criou nós. Somos criados por mais semelhança de Deus. Então Ele conhece o corpo do ser humano. Ele conhece o meu corpo, conhece o seu corpo. Ele sabe o que é bom para nós e o que não é bom. Ele sabe até onde nós pode ir, até onde não pode ir, até para comer. E muitas vezes ele não quer obedecer. Muitas vezes somos rebeldes nisso. Não sou rebelde nisso, não, mas se você está fazendo isso, você é rebelde, viu, meu irmão? Você é rebelde, viu, meu irmão? Sinto muito dizer isso. Sinto muito, mas é a realidade. Como tu tem o seu tempo determinado para Deus, diz lá em Eclesiastes 33:3, tudo é um tempo determinado para Deus, para todas as coisas, tudo é um tempo também, louvado seja, de você parar de fazer. Você parar de fazer, parar de comer, parar de beber, né? Louvado seja Deus, parar de fazer algo que vai te prejudicar. Você está entendendo? Você tem que ter freio. Você tem que ter freio. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Que Deus ia colocar um cabresto na boca de uma pessoa, no cabresto, na boca de uma pessoa lá, que eu não lembro quem, como se fosse um cavalo. Sabe cabresto? Cabresto é que põe cavalo assim, ó. Né? Para puxar para trás. Epa!
Até aí, daqui você não pode passar não, não é assim que faz com o cavalo, põe cabeça aqui, puxa, aquilo lá. Então, muito mais, Deus põe, muitas vezes precisa pôr isso em nós. Conforme ele, então a gente faz coisa errada que desagrada a Deus contra o que está escrito na Bíblia, ele permite você ficar enfermo, ele permite você ficar desequilibrado, ele permite você acontecer muitas coisas ruins para que você pare de fazer aquilo que aquilo não está agradando a Deus. Louvado seja Deus, e não tem como ele dar livramento, porque a gente mesmo está buscando com as próprias mãos a enfermidade, a nossa derrota, a nossa destruição. O diabo não precisa fazer nada, nós mesmos está fazendo. Você está entendendo? O diabo só tira, aproveita a situação. Como que ele tira? Ele já sabe o que você pensa, ele já sabe ele não ouve os seus pensamentos, mas ele, pelo que você age, você faz, ele sabe que você é capaz de fazer. Então ele sabe que se eu fazer isso, ele vai pensar nisso. Se eu jogar isso na mente dele, ele vai pensar nisso e vai fazer. Você está entendendo? Ele não vê seu pensamento, ele não ouve seu pensamento, nem seu pensamento. Mas com suas atitudes, ele fica te observando. Ele pega a lança e fala, eu vou jogar isso nele, ele vai ficar pensando nisso. Aí ele vai acabar fazendo. Então, louvado seja Deus, e a gente acaba fazendo aquilo que ele quer. O quê? Matar o templo do Espírito Santo de Deus com as nossas próprias mãos, trazendo uma enfermidade para nós com as próprias mãos. Então, meus irmãos, e eu, para adquirir os dons, talentos, comecei cedo a fazer a obra, né? Já com um ano de batismo, já comecei a ser levantada para os cargos na igreja e queria colocar em prática os talentos e os dons. E eu fiquei nessa até 8 anos, até acontecer isso com o nosso líder. Eu vi ele mesmo falando isso, que era para nós maneirar no jejum, fazer sim, mas com sabedoria, você está entendendo? Gente que toma remédio, né? Pode fazer jejum? Pode fazer jejum. Mas eu tomo remédio, vou tomar remédio, vai quebrar o jejum. Não vai quebrar o jejum, mas você faz moderadamente, né? Faz da meia-noite ao meio-dia, você não faz das 7 às 11, das 7 ao meio-dia. Se você levantou 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada para trabalhar, você vai ficar de jejum até 3 horas, até 2 horas, 6 horas da tarde? Não pode. Tá, a hora que eu vou fazer, eu vou pregar lá não sei aonde, assim que eu fazia, eu vou pregar lá não sei aonde, depois lá eu entrego o jejum lá. Nossa, eu tinha essa fé. O que adiantou, meus irmãos? O que adiantou? Sabe o que eu ganhei com isso? Eu ganhei o estreitamento do esôfago. Estreitamento do esôfago. Aí, quando Deus veio falar isso comigo, não foi ninguém não, viu, irmãos? Deus veio falar isso comigo. Eu comecei a observar as pessoas que eu espelhava. Uma, tem a história dela aí que afastou da presença do Senhor, uma que se engrandeceu demais, e eu espelhava muito nela, sabe? E ela se engrandeceu demais e aconteceu coisas com ela, né? E ela só me defamando e acabou fazendo as coisas que ela falava o que eu fazia, quem fazia era ela. Ela acabou saindo da igreja, né? Hoje está naquela situação. Então, eu lembro que ela falava para mim assim, eu tô passando muito mal, não vou para São Paulo hoje não. Eu falei, não, porque eu tô passando muito mal. Ela não podia pegar caravana, ela não podia andar de carro, ela sentia náuseas e ânsias de vômito. E hoje, naquela época aconteceu comigo isso, que eu lembrei dela. O que está acontecendo com ela? O estômago dela está estreitando, ela não está me percebendo. Por quê? Ela ficava o dia inteiro sem comer e comia às vezes até no outro dia. Estreitou. Irmãos, o nosso Deus criou nós de uma seguinte forma: tudo dá um tempo determinado, todas as coisas, até meio para se alimentar. Meditação de manhã, almoço, janta, né? Na hora de dormir, você toma um chazinho, um leitinho. Mas só quando você fazer jejum, você pode fazer jejum desse jeito? Pode. Você pode fazer jejum sem ter fé. Fazer jejum de meia-noite até 6 horas da tarde, oração do Carvalho. Oh, glória! Que maravilha, né? Tanta bênção que eu recebi. Sim, você pode fazer. Mas você faz um jejum, meu irmão, minha irmã, não por costume. Já acostumei agora, já fico mês inteiro sem comer. Eu já aproveito, já faço jejum para todo mundo. É um mês inteiro, agora eu já não volto normal mais. Isso é costume, irmãos. Isso daí, louvado seja Deus, é coisa de fariseu. Então, é coisa de religioso. Você tem que fazer jejum com propósito. Né? Eu, irmãos, quando eu fiquei com esse estreitamento, daí, irmãos, eu fiquei igual ela. Passou um tempo, né? Ela
saiu da presença do Senhor, e eu continuei, eu fui ficando igual ela, bem, aí eu comecei a lembrar de muitas irmãos, de repente caía, desmaiava, uns ficavam perturbados. Por quê? Porque eles não tinham sabedoria no jejum. Não tinha a oração, irmã Rosalina, também. Conheço gente, louvado seja. É a oração que faz a pessoa ficar louca? Não. É a falta de sabedoria, a falta de vigilância. Irmãos, se você não dorme, falta oxigênio no cérebro. É que nem eu tô falando, voltando atrás. Em Eclesiastes 33:3, tudo tem um tempo determinado para Deus. Tudo tem um tempo determinado. Até para orar, você vai ficar orando. Ah, já acostumei, já. A irmã falava assim para mim, a senhora. Ah, irmã Rosalina, eu não dormi essa noite. Eu falei, nossa, irmã, eu vou orar para você. Ela fala para você orar, não sei porque eu já acostumei. Por que você acostumou? Como assim? Ah, eu fico todo dia agora orando a noite inteira. Eu fiz, ai meu Deus. Deus falou assim, isso não é para mim. Ela já acostumou. A gente tem que ter um propósito, meus irmãos. Quando passou uns tempos, um mês mais ou menos, eu fui reparando a irmã, ela foi chegando, ela ficava rodando a igreja. Ela não conseguia sentar, ela ficava orando em pé ao redor da igreja, dentro da igreja, das cadeiras. Eu falava, mas a irmã não cansa de... Eu falava com a obreira, a irmã não cansa de... e ela não era obreira, não. Era uma irmã de oração. Eu falei, a irmã não cansa de ficar rodando? Eu falei com a financeira, eu falei assim, a irmã já tá, Rosalina, ó. Eu falei, como? De orar demais? Ela não dorme. Ela não dorme, ela fica a noite inteira orando todos os dias para as almas, para as famílias, para as igrejas, para o pastor, para isso aqui. Isso aqui se tornou uma repetição. Quer dizer, ela não tinha mais aquele propósito de oração, já era o costume de orar. Então aquilo virou para ela, entendeu? Ah, para mim é como se fosse comer comida todo dia, como se fosse lavar roupa todo dia, como se fosse beber água todo dia. Não, não é isso que Deus quer. Não é esse tipo de oração que Deus quer. Não é esse tipo de jejum. Deus quer propósito. Deus falou pra mim, minha serva, eu quero propósito, para com isso. Sabe quanto que eu pesava, irmãos? 40. Até aí, quando Deus falou comigo, 46 quilos. Eu tenho fotos aí. As pessoas que me veem magra nessa cidade que eu passei, magra, sim, magra, corpo de menina de 15 anos, de 20 anos de idade. Você fala, Rosalina, você nunca foi gorda, como é que você tá hoje? Como você engordou? Quando eu parei com isso, irmãos, que Deus me falou que eu ia acabar igual eles, que eu já tava. Eu nunca tive problema de estômago, de náusea, essas coisas. Ixi, irmãos, sempre viajei no mundo, né, com a igreja, para pregar para lá, pregar para cá. Há uns anos que passou, em 2008, eu fiquei desse jeito. Eu entrava num ônibus, eu entrava num carro, eu falava, ai, vinha aquela coisa horrível, parecia que eu ia cair, ou voar para fora, aquela coisa, eu não sabia. Eu tinha que começar a tomar que tal de Dramin. Aí a irmã falou assim, ah, irmã, tem esse negócio aí, também dentro da igreja, dentro do ônibus. 2, 3, eu também tenho esse negócio aí, eu também tenho. Pra me sair eu tenho que beber um tal de Dramin, todo dia de manhã. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela falou, eu tenho, se quiser. Irmãos, eu viciei naquilo, de ficar tomando aquilo pra sair pra pregar fora, fazer alguma coisa. Deus me livre, irmãos. Ainda quero fazer uma pregação sobre escravidão, né? Tudo que é escravidão. Tudo que é escravidão. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, que Deus estava me falando essa madrugada, para mim fazer um vídeo sobre isso. Né? Tudo o que é escravidão. O que é liberdade e o que é escravidão. Eu vou fazer em nome de Jesus, para a glória de Deus, tá certo? Então, irmãos, eu fiquei escrava daquilo. E chegou um dia determinado, eu estava tão mal, e emagrecendo, aqui os ossos aqui já estavam aparecendo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu me sinto tão estranho. Aí Deus falou comigo, dentro da palavra, né? Sacrifício de tolo. Eu falei, mas que sacrifício de tolo, meu Deus? Aí eu ouvi, né, o missionário falando aquilo, louvado o que aconteceu com ele. Deus falou assim para mim, olha aí, meu servo, ele está tomando vários tipos de remédio. O nosso líder tomava vários tipos de remédio. Ele falou no altar, esse irmão, não estou inventando. Ninguém me falou, ele falou no altar que tinha passado a primeira vez no médico, e o médico proibiu dele de orar muito tempo, ajoelhado, muito tempo, orar. Ele falou, o médico proibiu de orar, irmãos, misericórdia, queima ele, ainda falou. E ele diminuiu a oração, era 4 horas, ele começou a orar 2 horas. Né?
E então, proibiu ele de jejuar muito também, né? Ele ficou muito debilitado. Então, irmãos, isso acaba muito com a carcaça. Você pode ver que ele ficou muito debilitado. Ele era novo, ele não era muito de idade, muito novo o nosso Miriam. Então ele ficou muito debilitado. Porque excesso de oração, excesso de jejum. Por quê? Porque ele não dormia praticamente. A vida dele era orar, não é só para os irmãos da congregação, não. A vida dele era orar para o mundo inteiro. A vida dele era orar para as nações inteiras. Porque tem igreja, parece que é 80 países, né? Se não me engano. Louvado seja Deus. Então isso para ele é um peso nas costas, meus irmãos. Você está entendendo? Então, louvado seja Deus, e com isso o corpo dele foi ficando debilitado a enfermidade foi tomando, né? Foi isso Deus foi me falando. E depois eu fui descobrir, né? Que quando aconteceu dele partir, eu estava lá, né? Eu estava lá, louvado seja Deus, trabalhando lá. Então, meus queridos irmãos amados, tudo tem um tempo determinado para Deus em nossas vidas. Tempo para você orar, tempo para você dormir, tempo para você comer, tempo para você deixar de comer. Quer fazer um jejum, que nem eu falei, da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 3, da meia-noite à meio-dia. Irmãos, eu cortei tudo. E eu só faço jejum da meia-noite, ou até 11 horas, ou até meio-dia. Ou senão meia-noite, 7 horas da manhã, ou 5, 6, que importa, 3, 4, 6 horas, não importa. Até as 11 até meio-dia eu não faço mais esse jejum que vai até 6 horas da tarde, até a noite, depois da Santa Ceia, depois que eu vou pregar não sei aonde, eu ia até tonta pregar não sei aonde, eu ia até tonta pregar fora, irmãos, para entregar o jejum lá, olha a fé que eu tinha, para entregar jejum lá na congregação ou na sucursal que eu ia pregar, e depois, irmãos, se para voltar, passar alguma coisa para você pôr na boca, né, eu descia do altar já correndo, achando um copo d'água para beber, meu estômago deu estreitamento do estômago, e ali não conseguia descer nada, fechou. Porque a comida, né, vai descendo, determinada hora vai descendo. Conforme você não vai ingerindo comida, a tendência do estômago é ir fechando, porque não está passando nada. Deus falando isso comigo, tinha acontecido pelo médico também. Você já percebeu que a pessoa obesa, ela come, conforme ela é magra, mas conforme ela vai comer, aumentando o tanto de comer, ela vai. Por quê? O estômago vai. Por isso que ela fica obesa. E o magro é a mesma coisa. O magro, ele vai diminuindo de comer as horas, né? Aí um dia assim, não, agora eu vou jejuar 2 dias, agora é 3 dias. O estômago não está recebendo o alimento. Porque o que faz o estômago enlarguecer um pouquinho, a boca, é você comer. Se você não come naquele horário, por muitas vezes eu tô falando, né? Porque eu tô falando do propósito de Deus em oração e jejum, você pode fazer. Se é 3 dias, 7 dias, mas você tem que parar, dar uma pausa. Ele vai fechando. E foi isso que aconteceu comigo. Você está entendendo? Aí parei com isso. Aí engordei, fui para 56 quilos, rapidinho. Ouvi o que o meu líder falou, ouvi o que o meu médico falou. 56 quilos e nunca mais precisei tomar esse tal de Dramin. E recebi minhas bênçãos, tudo isso foi em 2008. Deus continuou abençoando da mesma maneira, fazendo cada coisa extraordinária na minha vida. Eu não deixei de jejuar, mas eu tive sabedoria para jejuar. Você está entendendo? Não sacrifiquei a minha saúde, meu físico. Porque o corpo físico nosso, irmãos, nós temos uma fé lá em cima. Nossa, eu tô com uma fé lá em cima, mas o corpo, ele vai aguentar? Ele vai suportar? Não tô falando a carne, pecado, não. Eu tô falando o corpo físico, o templo do Espírito Santo de Deus. Principalmente pessoas que têm enfermidade, né? Tem enfermidade ou tem algum tipo de doença. Tá, irmãos? Eu ouvi muitas pessoas com meus próprios olhos passar por essa situação, muitos, louvado seja Deus, desmaiar na hora do batismo, porque ficou o dia inteiro sem comer, ou de um dia para o outro sem comer, né? E às vezes tem algum problema, chega no batismo e desmaia. Você está entendendo? Então, meus irmãos, não faça nada além daquilo que você possa suportar. Se torna sacrifício de tolo. Amém? Louvado seja Deus. Quero ler na Bíblia Sagrada. Tem um propósito na oração. Qual é o propósito?
Ó, eu comecei outra campanha. Eu tinha acabado aquela de 7 cartas para Deus, deu uma pausa. Deu uma pausa para mim, se recompor, deu uma pausa para os irmãos, para não ficar prendendo eles, né? Prendendo muito assim, em mim, que não pode, que tem idolatrar, não pode, para eles ficar um pouco, né? Agora passou uns 3 sexta-feira, comecei outra campanha, umas 2, 3 sexta-feira, comecei outra campanha de novo, sabedoria, um atendimento. Pus algumas pessoas pregar, né? Comecei outra campanha de novo agora. Agora vai ser, sabe? E muita gente continua pensando, meus irmãos. Sim, louvado seja Deus. Que escreveu a carta para Deus e recebeu, né? Louvado seja Deus. Tem nosso irmão Matos que queria vender, né, o carro dele. E agora, e ele disse que pediu na carta. Ele não falou para mim, falou para o meu esposo. Glória a Deus, ele está inscrito no canal. Eu também, tudo que eu pedi para Deus, irmãos, conquistei, para a glória de Deus. Meu esposo também contou a vez. Tem gente mais que pediu também, louvado seja Deus, para a glória de Deus, conseguiu. Então, irmãos, agora eu comecei uma campanha, sexta-feira passada, a surpresa divina. A surpresa divina, né? Já colhei os votos da surpresa divina, já apresentei para o Senhor, louvado seja Deus. Os irmãos já veem sexta-feira. E estou agora no propósito de oração em favor dessa campanha. Estou com propósito de oração, de jejum em favor dessa campanha, mas eu não estou me matando. Ai, vou ficar orando assim, orar o dia inteiro. Moça, você fica orando assim, orar o dia inteiro. Ó, eu vou ficar sem jejum, sem comer o dia inteiro. Eu vou jejuar o dia inteiro. Vou orar o dia inteiro. Vou ficar no meu quarto, eu vou dobrar o joelho, ninguém me tira de lá. Irmãos, não precisa. Quando você levantar e for pregar, não vai acontecer nada. Eu já fiz isso. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada. Porque aí você vai se derrotar e falar, não, é porque eu jejuei. Quanta gente já ouvi falar isso. É jejum, viu? Eu oro. Não, Deus não vai fazer nada. Deus faz com aqueles que estão em um propósito com Deus e é humilde. Samaritano. Você está entendendo? Então, louvado seja Deus. Hoje eu vou chegar lá na igreja, lá vou subir no altar, monte de uma capa tudo quanto é lado, de língua estranha, todo mundo vai manifestar o Espírito Santo, vai ser, nossa, e vai ser grito de Satanás para todo lado, língua estranha, vai ser aquele avivamento, eita, arabaçou. Você vai pregar, não acontece nada. Você fala, nossa, que frieza, que coisa esquisita, que não sei o quê. Não é coisa esquisita que tá frieza, sabe que é o problema? Deus não quis manifestar o sinal dele para você não se achar que é porque você jejua, é porque você ora. Não, porque o poder de Deus é de Deus, não é meu, não é seu. Você está entendendo, meu irmão? O propósito, agora a gente faz um propósito, não, vou fazer um propósito para que Deus abençoe as almas, que Deus abençoe essa campanha. Você está entendendo? Que Deus me abençoe minha vida espiritual, minha vida ministerial. Pronto. Pode ficar tranquila. Que sem você menos esperar, não vai acontecer hoje. Vai que você menos esperar, o cão manifesta lá e dá aqueles gritos, aquelas berreiras, aquela coiseira. Acontece aquele vivamento, acontece aquele outro, e você fica até assim, você tá entendendo? Ué, pensei que não ia acontecer nada hoje. Ué, mas sabe por quê? Você tá entendendo, meu irmão? Aconteceu isso comigo também já. Louvar, o dia que eu falava que não ia acontecer nada, porque eu fiz um jejum de meia-noite a 11 horas, meia-noite a meio-dia, de 7 horas da manhã a meio-dia, de 7 horas da manhã a 11 horas, de 7 horas da manhã até 10 horas, eu falei, já não vai acontecer nada, meu jejum foi tão fraquinho, oh meu Deus, que Deus não vai nem ouvir minha oração. Irmãos, quando eu soube no altar para pregar, Jesus, não é eu, desci eu e o anjo tomou conta do altar. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Quantas vezes aconteceu isso, meu irmão? Quantas vezes? Amém? Vamos ler na Bíblia Sagrada? Já vou soltar vocês. Certo? Irmãos, Deus está dando tanta coisa para mim fazer um vídeo. E eu vou fazer esse vídeo que eu falei, tá? Sobre a sacrifício, sobre a escravidão e a liberdade. Eu vou fazer também um vídeo, louvado seja Deus, sobre algo que Deus está colocando no meu coração. Irmãos, livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã.
e jejuam por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu, as minhas moças também assim jejuaram. Assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, perecendo eu perecerei. Ela fez um propósito. Como você faz um propósito? Você não está aquele jejum acostumado, todo dia eu vou fazer isso. Não, ela fez um propósito de jejuar. Nem comer de dia, nem comer de noite. Mas aquele propósito ia acabar, ia cessar. Depois ela ia se alimentar. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Você está entendendo? Depois ela ia se alimentar, ela fez um propósito. Então, irmãos, e Deus foi com Esther, foi com Mardoqueu. Você vê um milagre, a coisa grande, a surpresa divina que Deus fez na vida de Esther, na vida de Mardoqueu. Aquele que estava preparando a forca para enforcar Mardoqueu morreu na própria forca. Oh, glória, aleluia. Oh, arabassude, anda na manai. Oh, meu Deus. Essas histórias, meus irmãos, vão me dando uma coisa gostosa. Oh, glória, aleluia. Então, meus irmãos queridos, irmãos amados, aí quer dizer o quê? Que ele não estava jejuando. Eles não estavam em propósito, mas eles entraram em propósito, entraram no objetivo, eles entraram, vamos falar assim, numa guerra, entraram numa luta, numa peleja, fizeram um propósito de jejum e oração, de dia e de noite. Ninguém vai comer durante esse tempo. Que eu vou entrar, vocês jejuam aí. E eu também vou jejuar aqui, vou para as moças para jejuar. E vou entrar na presença do rei. Se eu tiver que falar, eu falarei. Se tiver que perecer, eu perecerei. Oh, glórias! E Deus foi com ela. E Deus foi com ele. Quer dizer que propósito. Jejum é um propósito. Não é um costume. Eu vou ficar, né, a vida inteira jejuando. A vida inteira jejuando como se fosse um costume. A vida inteira orando. A noite inteira. Não durmo. Todo mundo está dormindo. Eu estou aqui rodando a casa. Estou aqui orando. Às vezes, né? Louvado seja Deus. Virou um costume. Ah, não durmo mais. Irmãos, o seu cérebro não vai suportar. O seu cérebro vai faltar oxigênio, porque nós precisamos dormir. O ser humano foi feito para dormir e descansar. A lida o dia inteiro e à noite o cérebro precisa descansar, porque o cérebro nosso, ele tem uma matemática incrível. Imagina se não dorme, irmãos. Não é robô, não é robô mesmo que fala, máquina. Nós precisamos descansar. É por isso que muitas pessoas enlouquecem. Dá um parafuso na cabeça da pessoa, um estupro que fala, e a pessoa sai falando coisas que não deve, sai gritando, mas fala, o crente que enlouqueceu. Por isso que eu falo que a falta de sabedoria é falta de vigilância, tá? Não, vou mostrar que é santo, vou mostrar que sou religiosa, vou mostrar que Deus é comigo e vou orar a noite inteira, todos os dias. Vou jejuar da meia-noite às 6 horas da tarde, todos os dias. Eu não vou comer. Você não vai ficar em pé. Você não vai aguentar. Você vai perecer. Você vai desfalecer. E como Deus vai te usar, meu irmão? Como Deus vai te usar? Você já percebeu que tem gente que ora tanto. Tanto. Porque esses aí que eu tô falando pra vocês, tudo parou na beira do caminho, viu? Esses da oração, de jejum, de fazer essas coisas aí, tudo parou no meio do caminho. Aconteceram coisas terríveis. Eu falei, nossa, mas aquela mulher é de jejum, então não é de oração. Não acredito, espelhava nela. Olha o que aconteceu. Não, porque não teve vigilância, não é porque ele orou. Não é porque ele jejuou, não é, essa é coisa do inimigo também, você tem que orar, você tem que jejuar, mas tudo é um tempo determinado, você tem que ter um propósito diante de Deus. Aí eu vou orar a favor disso, vou orar. Acabou aquilo, você toma um fôlego, um descanso, dá uma folga pro seu corpo, dá uma folga pra sua mente, dá uma folga pro seu estômago, você tá entendendo? Para começa de novo, oh glória, aleluia, e Deus vai ser com você, por quê? Porque você está cuidando do tempo do Espírito Santo de Deus. Se você estiver enfermo numa cama, se você tiver que sair anos de vômito, se tiver com problema na mente, como é que Deus vai usar o vaso? Que vaso é esse? O vaso está tudo defeituoso. O vaso está tudo trincado, o vaso está tudo rachado, o vaso está tudo, né, falando coisa que não deve. Falando, só sai coisa absurda. Está escandalizando o nome de Deus, porque a familiar, tudo está olhando, a igreja, tudo está vendo. Falando, não, mas você é irmã de oração, você é irmã de jejum. Olha as vestes dela, meu Deus do céu, por que ela faz essas coisas? Porque não tem vigilância. Irmãos, primeiramente na nossa vida, vigiar. Depois quer orar. Depois quer jejuar. Se você ora, jejua, mas não vigia,
perdeu todas essas coisas. Amém? Pode ver que a Esther orientou o Mardoqueu. O Mardoqueu sendo mais velho, olha só. Ela orientou. O Mardoqueu estava desesperado. Eles vão acabar com a sua vida. Vai descobrir que você é judia. E não sei o quê. Não abra a boca aí não, Esther. Pelo amor de Deus. Que aí Deus vai dar livramento. Se você não abrir a boca, Deus vai dar livramento. O que ela respondeu para ele? Que isso, tio? Não. O senhor vai lá, põe todo mundo para orar, para jejuar, determinado tempo, de dia e de noite. E eu vou orar aqui, jejuar, determinado tempo junto com vocês. E vou lá na presença dele. O que eu tiver que falar, eu vou falar assim. Se não vou. Aqui. Se não vou. Se tiver que perecer, pereceremos. Glória, seja feita a vontade do Senhor. Né? Mas que eu vou deixar assim, não vou. Então, meus irmãos, um propósito para receber o milagre de Deus. Um propósito para receber a surpresa divina de Deus. Um propósito para que o Senhor venha ouvir o nosso jejum, venha ouvir a nossa oração. Amém, meus irmãos? E Deus me curou, nunca mais eu senti isso. Depois que eu casei, engordei mais ainda. Agora eu estou com 66, quase 67 quilos. Quando eu casei com ele, eu estava com 56. Eu engordei de 46 até 56. E eu percebi que foi por causa disso. Entendeu? Você acha que foi assim muito rápido. Durante 15 dias que eu dei ouvido à voz de Deus, eu já percebi, já engordando. Meu corpo, minha pele ficando melhor, minha pele, irmãos, meu Deus do céu. Porque eu não comia, não tinha cálcio, não tinha vitamina. Meu Deus, irmãos, temos que nos cuidar, entendeu? Meu cabelo era todo doente, pegava nele assim, saía tudo na mão. Porque o alimento na hora certa, ele dá para você vitamina para o teu corpo também, entendeu? E eu deixava de fruir muitas vitaminas. Eu sempre gostei de frutas, mas eu não comia frutas. Eu não comia verduras, eu não comia nada, porque eu acostumei o jejum. E toda vez que chegava a hora de comer, eu não estava mais com fome. Virou um costume. Amém? Vamos orar para que Deus não venha deixar acontecer isso na sua vida, meu irmão. E nunca mais na minha vida. Vamos orar para Deus dar entendimento, sabedoria. Vamos orar para que Deus, oricanta, labassúria, venha nos orientar, louvado seja Deus, venha falar conosco. E nós venha dar ouvido, dar crédito. Porque quando Deus, o missionário falou e Deus falou comigo, eu dei ouvido. O meu líder deu ouvido também à voz de Deus, louvado seja Deus. Ainda bem que Deus vem em tempo. Imagina que se eu já estava não tinha condições. Mas o meu estômago voltar ao normal mais. Louvado seja Deus. Então, irmãos, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, peguei uns quilos, né? Nossa, muito magra, muito magra, né? Louvado seja Deus. E eu no mundo, eu era bem forte, não era gorda, né? Não era gorda, mas eu era bem assim, tipo, fortinha, né? Então, aí como eu entrei direto de cabeça no jejum o dia inteiro, outro dia, eu emagreci muito rápido, porque você tem emagreci muito rápido. Eu sumi e as pessoas não me conheciam mais. E eu achava que estava certo, né? Que Deus vai me usar. E Deus não me usou durante esse tempo. Deus foi me usar depois que eu dei ouvido à voz do Senhor. É lógico que ele virou para mim como é que fala? Um depósito de oração, depósito de jejum, né? Virou um depósito, mas eu acordei em tempo para Deus tirar proveito daquele depósito, daquela oração, me usar. E se chegasse em tempo que Deus não podia mais tirar proveito daquela fé que eu tinha, hoje não estaria mais para contar a história aqui, né? Porque eu não conseguia comer mais, eu não conseguia comer, não conseguia beber água, você entendeu? Então, irmãos, tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é em excesso te mata. Tudo que é em excesso é pecado diante de Deus. Tudo que passa do limite. Temos que ter limite. Dá limite para seu filho. Limite em tudo. Tem mãe, tem pai que fica comprando tudo pro filho que vê. Porque ele não teve quando era pequeno. Cuidado, porque isso estraga o seu filho. Quando crescer, ele vai achar que pode ter o mundo inteiro e não pode ter o mundo inteiro, não. Tem coisas que a gente não pode ter, não. E a gente tem que aprender a receber não.
Temos que aprender a receber, não. Nem tudo você pode ter. Nem tudo. Você está entendendo, meus irmãos? Está entendendo, meus irmãos? Temos que ter limite para tudo. Nem tudo você pode comer, nem tudo você pode fazer, nem tudo você pode ter. Ô glória! Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra, estamos ouvindo essa presença. Meu Pai, visita esse irmão, visita essa irmã, se ele está na situação sem limite, meu Pai. Ele sabe que a saúde dele está debilitada, a saúde dela está debilitada, sentindo umas coisas extremas, ele não consegue se libertar, que ele precisa de uma libertação, precisa de uma transformação, liberta ele disso, a escravidão, meu Pai, que virou esse costume na vida dele, que tudo que é costume, meu Pai querido, meu Pai amado, para mal, um costume mal, tem um bom costume, mas tem um mau costume que destrói nossas vidas, tem um mau costume, meus irmãos, Senhor, que destrói, meu Pai querido, meu Pai amado, a nossa vida com o Senhor. Um bom costume que nós venha permanecer, jejuar sim, mas com sabedoria e entendimento, que não venha, meu Pai querido, trazer enfermidade para o nosso corpo, que não venha escandalizar o nome do Senhor, que não venha escandalizar o obra do Senhor, que nós venha orar sim, orar com entendimento, Senhor. Tudo há um tempo, podemos orar, louvar seja Deus, 2, 3, 4 horas, louvar, e tirar o resto das horas para dormir. Não precisa a noite inteira ficar, meu Pai querido, com os olhos abertos, rodando, louvado seja Deus, sem ter lugar até o dia raiar. Porque, meu Pai querido, meu Pai amado, isso não vem te agradar. Canta labassura, Deus de poder, toca nesse irmão, toca nessa irmã, dá direção, dá entendimento, dá sabedoria, como o Senhor me deu um dia, e o Senhor mudou a minha situação, louvado seja Deus. Tudo que é demais, tudo que é excesso, louvar se torna religiosidade. E nós, o Senhor não quer religiosidade, o Senhor não quer religião, o Senhor quer, louvado seja Deus, servo, serva, sincero diante do Senhor, transparente diante do Senhor. O Senhor quer, louvado seja Deus, fidelidade. Oricanta, alabassuri, anda, alabaxéia. O Senhor quer sinceridade, louvado seja Deus. E isso, meu Pai querido, meu Pai amado, é só a vigilância, só a sabedoria e entendimento, louvado seja Deus, que o Senhor nos deu para nós usar, que nós venha usar, que nós vai conseguir suportar, nós vai conseguir passar, nós vai conseguir, louvado seja Deus, cantar de lá o hino da vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã, que na paz do Senhor Jesus.